Acordei hoje cedo, tomei um café, li as revistas científicas que normalmente eu acompanho, gosto de toda manhã dar uma olhadinha, ver se saiu alguma coisa legal na área de interesse, agora filosofia e também neurociência. Sou neurocientista de formação, para quem não sabe, fiz doutorado em neurociências. Eu li um artigo dessa vez, um artigo na área de neurociências, na revista Current Biology, que é do grupo Cell, que basicamente é uma das melhores revistas do mundo aí na área da biologia. E basicamente o que esse estudo mostrou, e acho que traz uma reflexão bem interessante para nós aqui, principalmente para a sua vida e principalmente se você procrastina. Esse estudo mostrou uma evidência que corrobora com outro corpo de evidência que a gente já tinha encontrado, e a ciência se constrói assim, você vai encontrando várias e várias evidências, elas vão empilhando, montando um muro, até que esse muro fique tão sólido que a gente pode dizer que aquilo é o mais próximo da verdade, digamos assim. O que esse artigo mostrou é que você querer alguma coisa é diferente de você ter motivação para fazer. Eles pegaram macacos, primatas não humanos, e fizeram uma tarefa bem legal. Basicamente o macaco podia apertar duas alavancas, uma alavanca dava para ele uma recompensa pequena e outra alavanca dava para ele uma recompensa grande, só que vinha uma punição junto, um estímulo aversivo. No caso ele ia ganhar um suco, que é a recompensa grande para ele, o macaquinho adora suco, mas ele ia ganhar um sopro de ar no rosto, que é um estímulo aversivo, né? Ninguém quer tomar um sopro de ar no rosto. Então, os pesquisadores viram que normalmente o animal ele fica olhando a alavanca do suco, da recompensa grande, e às vezes ele engaja com aquela alavanca, apesar de receber um sopro no rosto. Que é basicamente o que acontece com a gente, né? Às vezes você olha aquele livro do concurso que você tem que estudar, às vezes você vê o negócio que você tem que ir para academia, você sabe que você quer fazer aquilo. Você sabe que você gosta de fazer aquilo. Só que muitas vezes a gente não tem motivação para iniciar esse comportamento, porque tem uma punição junto. Você tem que estudar, a matéria é ruim, ou no caso da academia você tem que ir lá treinar, e aí você não gosta de se esforçar, fazer força lá e tal, enfim. Mas você sabe que é importante para você, porque vai vir uma recompensa futura. No caso de estudar o livro difícil, a recompensa futura é você passar no concurso. E no caso de você ir para academia, a recompensa saúde, sei lá, estética, o que você estiver buscando. O que eles fizeram então? Eles inibiram uma região do cérebro desses animais, utilizando optogenética, que é basicamente você consegue inibir a atividade de alguns neurônios no animal vivo usando luz. E aí outro dia eu posso explicar para vocês, se vocês quiserem, como isso acontece. E eles inibiram uma região ali no estriado ventral e no pálido ventral, que é uma região, são regiões envolvidas com motivação, com você executar um comportamento. Você começar um comportamento, tem muitos neurônios dopaminérgicos nessa região, etc. E aí eles viram que o animal começou a se comportar independentemente da punição. Então, mesmo tomando estímulo aversivo, eles viram que o animal preferia clicar na alavanca que dava recompensa maior. Que seria basicamente uma pessoa popularmente conhecida aí como uma pessoa disciplinada, sei lá, aquela pessoa que faz mesmo quando está cansada, ou mesmo quando está exausta, ou mesmo quando é muito punitivo, né? Faz dieta mesmo num churrasco, sei lá, não bebe mesmo no rolê, ou qualquer outra coisa. Na verdade, isso já mostra que essa pessoa não necessariamente ela é disciplinada, essa pessoa que a gente entende como disciplinada. Na verdade, ela é muito motivada. E aí é uma coisa que eu digo há anos já na internet e muita gente não entendeu. Sabe aquela frase que você escutou? Ó, presta atenção aqui, ó, essa parte é importante. Sabe aquela frase que você já escutou várias vezes, que disciplina importa mais que motivação? Neurocientificamente isso é errado. Motivação importa mais que disciplina. Essas pessoas super disciplinadas, geralmente elas são muito motivadas. Só que motivação você provavelmente acha que é aplaudir o sol, ou ser grato, sei lá. Não, motivação é você ter um bom motivo para fazer algo, apesar das consequências aversivas. E esses pesquisadores encontraram essa via, porque quando eles desligavam essa via, eles perceberam que o animal fazia o comportamento mesmo na presença daquela punição. Em outras palavras, o animal parou de ser procrastinador, sei lá, porque é isso que o procrastinador faz. Ele sabe que aquilo é recompensador, mas como tem uma punição, uma aversão envolvida, ele acaba não executando aquele comportamento. Pois bem, o que é interessante a gente tirar de raciocínio para a sua vida? Ó? Presta atenção, essa parte é a parte mais prática do vídeo. Não interessa muito, olha que reflexão foda, cara. Não interessa muito o quão recompensadora, na verdade, não é só o quão recompensador é o comportamento, mas sim o quanto de fricção tem para iniciar aquele comportamento.
você pode aumentar muito o suco do primata. Vai ser muito mais recompensador para ele. Mas se tiver o estímulo aversivo presente, ele vai ter uma tendência de não realizar aquele comportamento, porque apesar de ser muito recompensador, aquele comportamento vem junto com ele uma punição. Na sua vida aí, às vezes a gente corretamente, tá? Às vezes a gente corretamente foca em ficar olhando a recompensa, isso é muito importante. Você precisa saber que aquele comportamento te traz uma recompensa, senão você não vai nem ter a contemplação em um dia executá-lo. Só que uma vez que você alcançou o entendimento, o nível de consciência, que fazer academia é importante, que estudar é importante, que ler é importante, que se alimentar bem é importante, que dormir bem é importante, tudo aquilo que a gente já fala aqui no canal para quem está mais tempo aqui, há vários e vários anos. Uma vez que você entendeu esse nível de consciência, o próximo passo, e olha que sensacional, o próximo passo é você conseguir desenvolver um setup, né, uma estrutura contextual que diminua a fricção de você iniciar aquele comportamento. Porque apesar de existir se você conseguir se engajar minimamente e sentir as recompensas, o estímulo aversivo pode não ser mais suficiente para você inibir o início da ação. Você deu para entender aqui? Deu para compreender o que eu quis dizer? Ou seja, você precisa automatizar o processo de ir à academia, criar o mínimo de fricção possível no processo de você começar a estudar. E como que se faz isso? Sei lá, cara. Regra dos 2 minutos. Eu gosto de usar bastante a regra dos 2 minutos. Que é basicamente o que? Eu começo, mesmo não querendo, estando sacudo daquilo, eu começo a ação, prometo para mim mesmo que eu vou começar a ação por 2 minutos. Se for ruim, eu paro. Então, sei lá, vou começar a estudar um conteúdo que eu não gosto. Vou fazer por 2 minutos, 5 minutos. Depois, se não andar, eu vejo o que eu faço. Academia, vou botar o tênis e vou descer até a frente do prédio, leva uns 2 minutos. Se eu estiver lá, aí eu desisto. Iniciar essa ação durante 2 minutos pode diminuir essa fricção, engajar você o tamanho suficiente para esse estímulo aversivo que antes estava te impedindo de iniciar a ação, ele já não tenha mais tanta importância. Você pode usar outras estratégias, né? Tentar automatizar o máximo possível, deixar o teu tênis pronto, as marmitas prontas, se você quiser fazer dieta. A questão é que essa automatização prévia, ou essas estratégias de 2 minutos, Pomodoro, no caso dos estudos, essas estratégias que fazem você iniciar o comportamento, elas serão importantes porque você vai tocar aquele universo que está metaforicamente distante de você, você ainda não está engajado nele, em termos comportamentais, e no momento que você toca aquele universo, você começa a sentir a recompensa daquilo, e depois você não precisa mais daquele esforço cognitivo para entrar naquele comportamento, porque a própria recompensa te mantém nele. Vou dar um exemplo inverso para ficar mais claro. Drogas. Muita gente que começa a fumar, por exemplo, cigarro de papel normal, ela não gosta do cigarro. A pessoa muitas vezes começa a beber, lá na adolescência, ela não gosta do gosto do álcool, é aversivo. Só que o porquê que ela começa e não para mais, muitas vezes? Porque uma vez que ela começou, ela passou essa barreira aversiva, presta atenção como as coisas se relacionam. O próprio estímulo recompensador da molécula do álcool e da molécula de nicotina, da substância nicotina, é suficiente para mantê-lo engajado naquele comportamento, apesar de existir previamente aquele estímulo aversivo, que é o odor ou o gosto ruim do álcool ou o odor ruim do tabaco. Socialmente falando, em aspectos sociais, as pessoas induzem o sujeito a começar a usar aquela substância e depois que ela começou a usar aquela substância, mesmo ela não gostando, mas no início ela começa a usar porque é socialmente legal. Se você não beber, você é, sei lá, você é fresco, como a galera diz aí. Se você não beber, se você não fumar, você não é cool. Aí você começa, porque existe uma recompensa social, não é a substância que está te dando recompensa, é o aspecto social. Depois que você engajou, a própria substância mantém você engajado naquele comportamento, mesmo não existindo mais o aspecto social. Entenderam a lógica? É por isso que muita gente não gosta de fumar e não gosta de beber no início, mas começa por conta do social. E aí depois disso a própria molécula faz com que a pessoa continue por conta dos mecanismos de vício inerentes à molécula. O mesmo ocorre, cara, olha que foda, velho, o mesmo ocorre para comportamentos adaptativos. Quando você começa a estudar, começa a engajar numa rotina de exercício físico, demora um pouco mais que a molécula de álcool e a molécula de nicotina, porque a molécula de nicotina e a molécula de álcool elas são substâncias exógenas que você coloca no seu cérebro e aquilo começa a produzir dopamina. O comportamento de estudar ou o comportamento de fazer exercício físico
Não é uma substância exógena, portanto o pico dopaminérgico ele não vai ser tão agressivo. Mas se você se manter naquela atividade, vencer essa barreira inicial que é aversiva e encostar, metaforicamente falando, naquela bolha da atividade, você provavelmente vai sentir a recompensa daquilo e a partir daquilo você não vai conseguir mais sair daquele contexto. Cara, isso é muito foda. Uma dica para fechar o vídeo é que se você vive num ambiente de pessoas que fazem isso, você provavelmente vai ter muito mais facilidade de engajar nessa atividade. Pela mesma lógica do álcool e do cigarro, engajam mais quando você vive num ambiente de fumante e de usuário de álcool. Deu para compreender? Então basicamente assim, cara, você tem que se aproximar de pessoas que fazem coisas que você quer, em termos de hábitos, e fazer esse esforço que às vezes parece abissal no início para entrar naquele comportamento e a partir disso, a própria recompensa inerente àquilo vai fazer com que você engaje naquele negócio. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Isso é muito foda. É uma das principais coisas, tirando neuroplasticidade, que me clareou muito a visão, assim, depois que comecei a estudar neurociência lá, sei lá, 6 anos atrás. 7, não, nossa, já faz 8 anos. Se você quiser, inclusive, que eu faça um vídeo sobre neuroplasticidade, deixa comentado aqui que eu posso fazer um vídeo nessa vibe, explicando, não de forma tão técnica assim, mas de forma mais lúdica e para ficar claro para vocês e tentar colocar alguma aplicabilidade prática. Aí você deixa aqui nos comentários e se você quiser, obviamente, acompanhar muito mais profundamente o que eu produzo de conteúdo técnico sobre isso, com aulas mais densas e mais aplicáveis na sua vida, você pode fazer parte do nosso projeto, que já mudou mais de 230 mil vidas, são 230 mil assinantes, que é o Reservatório de Dopamina. Tá aqui o link, o QR Code tá na tela, o link tá aqui na descrição. Custa uns 40 e poucos reais por mês, você vai gastar, sei lá, cara, a pizza, nem é isso, né? Uma pizza é quanto? Uns 70 reais hoje? Nem sei quanto é uma pizza hoje. Você vai gastar aí metade de uma pizza por mês para ter acesso a esse e outros raciocínios que podem mudar a sua vida, como mudaram a vida de inúmeras pessoas. Então considere fazer parte do RD, que lá é o ambiente que pode iniciar e destravar esses comportamentos aí que você está querendo mudar há algum tempo. Valeu, no mais, deixa o like, né, galera? Ó, tô fazendo os vídeos aqui para vocês na minha caminhada matinal. Depois que eu virei pai, eu tô mais contemplativo com a vida. Aí eu saio, dar um rolê com o meu chinelinho aqui no parque e sento aqui no banco, olhar as frutas, ó que bonitas frutas, ó. É isso, o cara começa a ficar mais good vibes depois que vira pai. Valeu? Então é isso, obrigado.